Júlia acordou cedo, como fazia todos os dias. O sol ainda despontava no horizonte, lançando uma luz suave através da janela de seu pequeno apartamento. Ela olhou para o relógio e suspirou. Era mais um dia de trabalho na ONG que havia fundado com tanto esforço e dedicação. A organização, chamada Abraço de Esperança, ajudava crianças em situação de abandono a encontrar lares adotivos e oferecia apoio psicológico para aquelas que haviam passado por traumas semelhantes ao que ela mesma enfrentara. Vestiu-se rapidamente, pegando um café rápido antes de sair. As ruas da cidade ainda estavam silenciosas enquanto ela caminhava em direção ao prédio da ONG. Aquele lugar era seu refúgio, seu propósito. Mas, por mais que amasse seu trabalho, havia uma sensação de vazio que ela não conseguia preencher. Ao abrir a porta da ONG, foi recebida com sorrisos tímidos e olhares de expectativa das crianças que estavam sob seus cuidados. Sara, uma menina de 7 anos, correu até ela com um desenho nas mãos. "Tia Júlia, olha o que eu fiz", disse Sara, com os olhos brilhando. Júlia sorriu, abaixando-se para ver o desenho. Era uma casa, com várias pessoas sorrindo do lado de fora. Sara tinha desenhado um sol enorme no topo, irradiando luz sobre todos. "Está lindo, Sara. Você está se tornando uma verdadeira artista", elogiou, acariciando o cabelo da menina. Apesar do sorriso, algo em Sara sempre a fazia sentir uma pontada de dor. A menina havia sido deixada em um orfanato ainda bebê, sem qualquer informação sobre seus pais biológicos. Júlia sabia bem como era crescer sem respostas. Era como ver uma versão mais jovem de si mesma, o que a deixava dividida entre querer proteger a menina e manter uma certa distância emocional. O dia passou rápido, com reuniões, ligações e novos casos chegando. No fim da tarde, enquanto organizava papéis em sua sala, uma carta chamou sua atenção. Não havia remetente, apenas seu nome, Júlia Almeida, escrito em uma caligrafia que parecia familiar. Ela abriu a carta com cuidado, seus dedos ligeiramente trêmulos. "Querida Júlia, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso vê-la. Passei anos sem coragem de procurá-la, mas agora sinto que é minha última chance de te explicar o que aconteceu. Espero que me conceda essa oportunidade. Com amor. Sua mãe." As palavras dançaram diante de seus olhos, e ela sentiu o ar faltar. Sua mãe. Aquela mulher que a abandonou quando ela tinha apenas 5 anos, sem qualquer explicação, sem sequer olhar para trás. Durante anos, Júlia tentou enterrar essa dor, mas agora, o passado voltava à tona com força total. Ela deixou a carta cair sobre a mesa e cobriu o rosto com as mãos. O que ela deveria fazer? Encontrá-la? Ignorar? A pergunta martelava sua mente, e pela primeira vez em muito tempo, Júlia sentiu-se completamente perdida. Júlia se viu transportada de volta à sua infância. O cheiro de giz no ar, as risadas das outras crianças no pátio da escola. Mas, para ela, aquele era o dia mais doloroso de sua vida. Tinha apenas 5 anos quando sua mãe a deixou em um banco de praça, dizendo que voltaria logo. "Espere aqui, minha filha. A mamãe vai buscar algo e já volta", foram as últimas palavras que ouviu antes de ser abandonada. Ela esperou horas, dias, semanas, mas sua mãe nunca voltou. A imagem daquele banco sempre a assombrava, tanto nos sonhos quanto nas lembranças mais silenciosas. Ela recordava como o frio da noite caía sobre seus ombros, até que alguém finalmente a encontrou e a levou para um orfanato. Júlia foi acolhida por pessoas boas, pais adotivos que, embora amorosos, não conseguiam preencher o vazio que aquele abandono havia criado. Durante anos, Júlia tentou encontrar respostas. Por que sua mãe a deixara? Será que ela havia feito algo errado? Esses questionamentos a atormentavam,
e conforme crescia, as dúvidas se transformavam em raiva, uma raiva que a impulsionava a construir sua própria vida, mas que também a afastava de qualquer relacionamento profundo. Na adolescência, ela buscou refúgio nos livros e no estudo, o que a levou a estudar psicologia e a criar sua própria organização. Foi no seu trabalho com crianças em situação de abandono que ela encontrou um propósito maior, mas, ao mesmo tempo, os fantasmas do seu passado se faziam presentes. Ela tentava compensar a dor ajudando outras crianças a evitarem o mesmo destino. O cenário mudava, mas a sensação de abandono nunca a deixava completamente. Mesmo cercada de pessoas na ONG, Julia se sentia sozinha. Quando Sarah apareceu em sua vida, o espelho de sua própria história se tornou ainda mais claro. Ver aquela menina, que também não tinha ideia de onde seus pais estavam, a fazia reviver memórias que ela preferia esquecer. O sorriso de Sarah era doce, mas o olhar era de alguém que conhecia o vazio, a sensação de ser descartada. Agora, com a carta em mãos, Julia se perguntava se estava pronta para enfrentar novamente aquela dor. Seu coração estava fechado por tanto tempo que a simples ideia de reencontrar sua mãe a fazia sentir-se vulnerável, como a garotinha que esperou horas sentada naquele banco. Mesmo assim, uma parte dela, uma parte que ela lutava para não ouvir, ansiava por respostas. Naquela noite, Julia mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, incapaz de afastar a sensação de angústia. A carta parecia pulsar dentro dela, cada palavra ecoando em sua mente. Afinal, ela sempre se perguntara o que realmente havia acontecido naquele dia. Por que sua mãe a deixou? Será que o reencontro traria as respostas que tanto desejava, ou apenas mais perguntas? Ao amanhecer, Julia decidiu que precisava falar com alguém. Pegou o telefone e ligou para Eduardo, o psicólogo da ONG, que também era um amigo de confiança. Eles tinham trabalhado juntos em muitos casos difíceis, e Julia sabia que ele era a pessoa certa para ajudá-la a processar o turbilhão de emoções que estava sentindo. Eduardo, preciso de sua ajuda, disse, sua voz carregada de cansaço e insegurança. O que aconteceu, Julia? Ele perguntou, preocupado. Recebi uma carta, da minha mãe biológica. Ela quer me ver. Silêncio. Julia podia imaginar Eduardo tentando encontrar as palavras certas, mas tudo o que ele disse foi: podemos conversar no escritório hoje? Acho que isso merece uma boa reflexão. Julia concordou. Talvez essa fosse a única maneira de começar a encarar o passado e decidir o que fazer em seguida. Julia caminhava até o escritório da ONG com a carta em sua bolsa, mas era como se ela pesasse toneladas. Eduardo já estava esperando por ela em sua sala, e assim que ela entrou, ele percebeu a tensão em seu rosto. Ele a conhecia bem o suficiente para saber que algo a estava consumindo por dentro, e aquela carta tinha desencadeado um processo que ela não estava pronta para enfrentar. Você está bem? Perguntou Eduardo, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. Julia respirou fundo antes de responder, como se estivesse tentando controlar a onda de emoções que ameaçava transbordar. Não sei. Acho que não estou. Ela tirou a carta da bolsa e a entregou para Eduardo. Essa carta me pegou de surpresa. Eu nem sei o que pensar sobre isso. Eduardo leu o conteúdo da carta em silêncio, e ao terminar, devolveu-a para Julia. Ele conhecia parte da história dela, sabia do trauma que o abandono tinha causado, mas ver a situação se materializar dessa maneira o fez refletir sobre o impacto que aquele reencontro poderia ter. O que você sente em relação a isso? Ele perguntou, gentilmente. Não sei. Parte de mim está com raiva. Outra parte está com medo. Eu esperei tanto por respostas, mas agora que elas podem estar ao meu alcance, não sei se quero ouvi-las.
Não sei se posso lidar com isso, respondeu Júlia, olhando para as próprias mãos. Eduardo cruzou os braços e a observou por alguns segundos, antes de falar. Eu entendo sua confusão, Júlia. Você construiu uma vida baseada em ser forte, em superar a ausência, mas essa ausência nunca foi preenchida de verdade. Você acha que ignorar essa carta te traria paz? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, tentando encontrar as palavras. O medo do que esse reencontro poderia trazer parecia tão grande quanto o desejo por respostas. Sara, a menina que tanto lembrava sua própria história, estava sempre presente em seus pensamentos. Como ela poderia ajudar Sara a superar seus próprios traumas se não conseguisse lidar com o próprio passado? Eu só não quero me decepcionar de novo. Eu esperei por tanto tempo que ela voltasse, que dissesse alguma coisa. Agora ela aparece assim, de repente. E se eu me machucar ainda mais? A voz de Júlia falhou. Eduardo sorriu levemente, tentando transmitir confiança. A única maneira de saber é enfrentando. Mas você precisa estar pronta. Não é algo que você faz por impulso. E não há problema em sentir medo. Faz parte da jornada. Júlia assentiu, mas suas dúvidas permaneciam. Ela se despediu de Eduardo, agradecendo pela conversa, mas a decisão de reencontrar sua mãe ainda parecia distante. O que não podia negar era o impacto que isso estava causando em sua vida. Nos dias que se seguiram, Júlia passou a evitar Sara, com medo de projetar suas próprias inseguranças na menina. Ela se pegava observando Sara à distância, vendo como ela tentava sorrir, mas sempre com aquela tristeza latente nos olhos. Era o mesmo olhar que Júlia carregava quando criança. E assim como Júlia, Sara parecia construir muros em torno de si mesma. Os muros que Júlia ergueu a vida inteira começavam a parecer um fardo pesado demais para continuar carregando. Uma tarde, enquanto organizava arquivos no escritório, Júlia recebeu uma notícia. Sara havia recebido uma proposta de adoção por uma família interessada. Isso deveria ser uma notícia boa, algo que todos na ONG esperavam. No entanto, Júlia sentiu o coração apertar. A ideia de Sara ir embora, de talvez nunca mais vê-la, fez Júlia perceber que estava emocionalmente ligada a essa menina mais do que imaginava. Mas como poderia ajudá-la a enfrentar o medo do abandono, se ela própria não conseguia lidar com o próprio passado? Ela sabia que precisava tomar uma decisão. O peso de sua própria história estava afetando a forma como lidava com a vida das crianças da ONG. Eduardo tinha razão. Ignorar não traria paz. O reencontro com sua mãe não seria fácil, mas talvez fosse a única forma de começar a curar as feridas que ainda doíam tanto. Naquela noite, após muito refletir, Júlia finalmente pegou o telefone e discou o número que estava na carta. Quando uma voz familiar atendeu do outro lado, seu coração acelerou. Alô, é a Júlia, disse ela, com a voz hesitante. Eu acho que estou pronta para te encontrar. O café onde o encontro aconteceria era um lugar discreto, longe do burburinho do centro da cidade. Júlia chegou cedo, sua mente um turbilhão de pensamentos. O coração batia forte no peito, e ela tinha dificuldade em se concentrar em qualquer outra coisa além da expectativa de rever sua mãe biológica depois de tanto tempo. Sentou-se em uma mesa ao fundo, escolhendo um canto onde pudesse observar a entrada sem ser facilmente notada. Ela sentia as mãos suando, e por mais que tentasse, não conseguia relaxar. Enquanto esperava, seu olhar vagava pelo local. Cada pessoa que entrava fazia seu coração saltar, mas nenhuma delas era sua mãe. Até que finalmente, a porta se abriu e uma mulher de meia idade, com os cabelos grisalhos e o rosto marcado pelo tempo, entrou hesitante. Júlia sabia, de imediato, que era ela. Não precisou de explicações.
As linhas do rosto eram diferentes, mas ainda havia algo familiar nos olhos, algo que a fez lembrar da mulher que a deixou naquele banco tantos anos atrás. A mulher parou ao vê-la, e por um momento, hesitou antes de se aproximar. Júlia, que estava congelada em seu lugar, respirou fundo e fez um sinal para que ela se sentasse. Os primeiros minutos foram tensos. Nenhuma das duas sabia exatamente o que dizer, e o silêncio entre elas parecia pesado demais para ser quebrado. Você cresceu tanto, disse sua mãe, com a voz baixa e entrecortada pela emoção. Júlia apenas assentiu. Ela não sabia como responder a isso. Parte dela queria gritar, exigir respostas. A outra parte, porém, queria simplesmente sair dali, evitar toda aquela confusão de sentimentos. Por que você me deixou? A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse se conter. Não havia como evitar. Era a única coisa que Júlia precisava saber. A mulher à sua frente abaixou a cabeça, como se carregasse o peso de décadas de culpa. Eu era muito jovem, Júlia. Eu não sabia o que fazer. A vida estava uma bagunça. Eu estava sozinha, sem ninguém para me ajudar. Seu pai nos deixou, e eu não tinha condições de cuidar de você. Sua voz falhou, e ela respirou fundo antes de continuar. Eu pensei que, se te deixasse ali, alguém melhor poderia cuidar de você. Eu sei que foi errado, mas, na época, parecia a única solução. As palavras caíram como uma chuva fria sobre Júlia. Parte dela já esperava por uma explicação assim, mas ouvir a justificativa não tornava a dor menor. Ela havia crescido sem respostas, imaginando cenários, criando teorias para justificar o que aconteceu. Mas agora, frente à realidade, tudo parecia tão mais vazio. Eu esperei por você. Júlia olhou diretamente nos olhos da mulher. Eu fiquei naquele banco por dias, esperando que você voltasse. Sua mãe fechou os olhos, como se fosse doloroso demais ouvir aquelas palavras. Eu sei. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da mulher. Eu cometi um erro terrível, Júlia. Eu nunca deveria ter te deixado. Passei todos esses anos pensando em você, me perguntando se estava bem. Eu quis te procurar tantas vezes, mas eu tinha medo. Medo de que você me odiasse. Medo de enfrentar o que eu fiz. Júlia sentiu o peito apertar. Havia uma mistura de raiva e empatia dentro dela. Raiva por tudo o que passou, mas também empatia por ver a vulnerabilidade de sua mãe diante dela. Não era uma justificativa suficiente, mas era um pedaço da verdade que ela tanto procurava. Eu não sei se posso te perdoar, disse Júlia, honestamente. Eu não sei se estou pronta para isso. Sua mãe assentiu, enxugando as lágrimas com um lenço. Eu entendo. Eu não espero que você me perdoe, Júlia. Só queria ter a chance de explicar, de te dizer que nunca parei de pensar em você. Mesmo que eu não possa consertar o que aconteceu, eu queria que você soubesse disso. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos. Júlia não sabia se sentia alívio ou mais confusão. A conversa não tinha trazido todas as respostas que ela queria, mas pelo menos havia tirado um pouco do peso de suas costas. Ela sabia que perdoar sua mãe não era algo que aconteceria de uma hora para outra. O processo seria longo, e talvez o perdão nunca chegasse por completo. Mas naquele momento, ela percebeu que estava cansada de carregar a raiva, de deixar o passado definir cada aspecto de sua vida. Eu vou pensar sobre isso, disse Júlia, finalmente. Não sei o que vai acontecer, mas eu preciso de tempo. Sua mãe assentiu mais uma vez, e Júlia pôde ver a tristeza em seu olhar, mas também um certo alívio. Talvez, para ambas, aquele fosse o primeiro passo em direção a algo novo.
Naquela noite, Júlia voltou para casa com a cabeça cheia. O reencontro com sua mãe havia sido menos catártico do que ela esperava, mas mais revelador do que jamais imaginara. Sentia-se emocionalmente exausta, como se estivesse carregando um peso que não sabia que tinha. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, e Júlia percebeu que, embora o perdão ainda não fosse possível naquele momento, talvez, com o tempo, ela pudesse aprender a se libertar da raiva que a consumia. No dia seguinte, ao chegar na ONG, Júlia percebeu algo diferente dentro de si. Havia uma leveza que antes não estava ali, uma pequena abertura para que ela pudesse processar os sentimentos que por tanto tempo tentou ignorar. Quando passou pela sala de recreação, viu Sara brincando sozinha em um canto, com o mesmo olhar triste que ela conhecia tão bem. A menina estava aguardando a visita da família interessada em adotá-la, e Júlia sabia que aquela era uma oportunidade importante para a menina. Algo dentro de Júlia a impulsionou a se aproximar de Sara de maneira diferente naquele dia. Ela se abaixou ao lado da menina, observando o desenho que ela estava fazendo, mas desta vez não sentiu a necessidade de manter a distância emocional que sempre a protegeu. "Está nervosa para a visita de hoje?" perguntou, suavemente. Sara olhou para ela com olhos grandes, e por um momento, hesitou antes de responder. "Eu acho que sim. E se eles não gostarem de mim?" A voz de Sara saiu baixa, quase como um sussurro. Júlia sentiu um aperto no peito. As dúvidas e medos de Sara eram um reflexo dos seus próprios sentimentos de infância. O medo de não ser querida, de não ser suficiente, de ser descartada novamente. "Sabe, eu costumava pensar assim também", disse Júlia, com sinceridade. "Eu também fiquei com medo de que as pessoas não me aceitassem." "Mas você não precisa ter medo, Sara. Não importa o que aconteça, você é especial, e seu valor não depende de ninguém mais." As palavras saíram de Júlia com uma facilidade que a surpreendeu. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia se abrir, que poderia realmente oferecer algo de si para ajudar aquela menina a lidar com seus próprios traumas. Sara olhou para ela com um brilho renovado nos olhos, como se finalmente tivesse encontrado uma faísca de esperança. Júlia a abraçou suavemente, e pela primeira vez, sentiu uma conexão profunda com a menina. Era como se naquele momento, parte da sua própria dor tivesse começado a se curar. Quando a família de Sara chegou, Júlia observou de longe enquanto a menina interagia com os possíveis pais adotivos. Pela primeira vez, ela se sentiu otimista, tanto pelo futuro de Sara quanto pelo seu próprio. A visita foi um sucesso, e a adoção de Sara estava quase confirmada. Aquele momento foi simbólico para Júlia, pois ela sabia que sua própria jornada de cura estava apenas começando. Mais tarde, quando Eduardo entrou na sala de Júlia para ver como ela estava, encontrou-a com um semblante mais calmo, diferente do que ele havia visto nos últimos dias. "Como foi o reencontro?" perguntou ele, sentando-se à frente dela. Júlia pensou por um momento antes de responder. "Foi difícil, mas acho que foi necessário. Não obtive todas as respostas que queria, mas entendi que o perdão não é sobre ela. É sobre mim. Eu não sei se algum dia vou perdoá-la completamente, mas não quero mais que esse passado controle a minha vida." Eduardo assentiu, satisfeito com a resposta. Ele sabia que aquele era um passo importante para ela. "E quanto a Sara?" ele perguntou, mudando de assunto. Júlia sorriu levemente. "Acho que ela vai ficar bem. Talvez mais bem do que eu fiquei na idade dela." Ela respirou fundo antes de continuar. "E talvez eu também vá ficar bem. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no caminho certo." As palavras de Júlia eram carregadas de verdade. Ela sabia que sua jornada de cura ainda não estava completa, que ainda haveria dias de incertezas e lembranças dolorosas,
mas agora ela sentia que tinha o poder de seguir em frente. O passado não podia mais defini-la, e o futuro começava a se abrir diante dela com novas possibilidades. Enquanto Júlia se preparava para encerrar mais um dia na ONG, uma sensação de paz tomou conta de seu coração. Ela estava pronta para continuar sua missão de ajudar outras crianças a superarem o abandono, mas agora, também estava pronta para curar a si mesma. Sara, Eduardo, sua mãe biológica, todos faziam parte de uma história maior que ainda estava sendo escrita, uma história de perdão, superação, e principalmente, de libertação. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Até o próximo vídeo.